Me llamo Víctor, sou acá de Brasil e hoje eu vou tratar de explicar que carajos são os estaduales brasileños, a história desses torneios, por que eles são jugados, tudo isso e muito mais porque eu sou seu amigo, el brasileño. Em Brasil existem um total de 26 estados, mais da Unidade Federativa Brasileira, que conta com um estado também. Todos esses estados contam com sua própria federação de futebol. Diferente de todos os outros países do mundo, onde solamente existe uma federação, que é a Federação Nacional de Futebol, em Brasil existem 27. Sem contar a Federação Brasileira de Futebol. Essas federações são responsáveis por os torneios a nível estadual. Então, por exemplo, acá em São Paulo, a Federação Paulista de Futebol tem um total de 5 torneios. A primeira divisão, que é a A1, também tem a A2, A3 e a segunda divisão. E também conta com a Copa de São Paulo. E assim, os estaduais possuem diferentes modelos de torneio. Por exemplo, em Rio de Janeiro e em Rio Grande do Sul, são jogados uma espécie de apertura e clausura, onde o campeão do primeiro turno, o campeão de apertura, enfrenta o campeão de clausura. Se for dos equipos diferentes, aí sim tendrá o campeão estadual. Em São Paulo é muito diferente. Total tiene 16 equipos em 4 grupos, pero os equipos do grupo A enfrentam os equipos do grupo B, C e D. Não enfrentam os equipos do grupo A. Então, quando qualificam para a próxima ronda, aí sim, o primeiro do grupo A enfrenta o segundo do grupo A também, assim como os primeiros do grupo B enfrentam o segundo do grupo B, o primeiro do grupo C, o segundo de C, primeiro de D contra o segundo de D. Depois qualificam para as semis, depois para a final. Atualmente, em território brasileiro, existem 4 níveis de torneios: os estaduais, que formam a base da estrutura do futebol em Brasil, depois os regionais e os interestaduais, que são os torneios um nível acima, a Copa Brasileira e também os torneios nacionais. Brasileirão, primeira, a segunda, a terceira e a quarta divisão desses torneios. A história dos estaduais basicamente inicia no início do século XX, 1902, quando surge em São Paulo a Liga Paulista de Futebol, com somente 5 equipos. Poucos anos depois foram surgindo esses mesmos torneios em outras regiões de Brasil. Por exemplo, em 1902 em São Paulo, e depois em 1904 em Rio de Janeiro, e depois Bahia, depois Pará, assim por diante. Os clubes que qualificam para a Libertadores têm que jogar um total de 3 torneios em uma só temporada: a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e também sua própria estadual. Em 2005, São Paulo ganhou a Libertadores e também jogou o Paulista e Brasileiro. Jogou um total de 79 partidas. Em 2006, Internacional jogou Libertadores, Brasileiro e sua estadual, o Gauchão. Jogou um total de 74 partidos. E depois, Internacional em 2010 também, que ganhou a Libertadores, jogou seu estadual, Brasileiro, acabou jogando 71 partidos em uma só temporada. Em 2011, Santos jogou um total de 71 partidos entre Libertadores, Paulista e Brasileiro. Em 2012, Corinthians acabou jogando em uma só temporada 74 partidos. Em 2013, Atlético Mineiro acabou jogando 71 partidos. Em 2017, Grêmio jogou um total de 79 partidos. Agora sim. E por último, Flamengo em 2019 acabou jogando um total de 76 partidos. Então, para essas equipes que qualificam para a Libertadores, tem que jogar um total de 14, 16 partidos de sua própria estadual, mais 38 partidos do Campeonato Brasileiro, ao menos 6 partidos de la Libertadores. Se qualificar, tem que jogar mais 2, de 8. Então, se chegaram ao final, se não me...
estaduales ainda são jugados por conta de las federaciones, que têm muito dinheiro, e para los campeones significa ¡Uy, mucho dinero! Eu creio que o único equipo brasileiro que saca provecho de los estaduales de maneira mais inteligente é Atlético Paranaense, que envia para jogar o Campeonato Paranaense su equipo sub-20. É muito interessante para o clube, que pode poner su equipo sub-20 para o fogueo de los jugadores mais jovens, trabalhar la base de seu clube. Então é muito interessante a maneira com que o Atlético Paranaense juega esses torneios. Eu creio que chegou um momento para as federações estaduais cambiar o modelo de torneio para sacar mais provecho, poner os equipos que estão na primeira e na segunda divisão de los campeonatos brasileiros solamente no final de los torneios. Então os equipos que estão jogando la C, la D, ou até mesmo os equipos que não têm nenhuma divisão em los nacionais brasileiros, jogando qualquer nível de Brasileirão, tem que jogar um torneio mais largo, aí sim para qualificar, para jogar contra os equipos de primeira divisão. Por exemplo, em São Paulo, os equipos que jogam o Campeonato Brasileiro, que estão jogando a primeira divisão do Campeonato Nacional 2020, são Bragantino, agora é Red Bull Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Esses equipos jogam no Campeonato Paulista. Em Rio de Janeiro, os equipos que jogam, que são na primeira divisão, são Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Em Rio Grande do Sul, em Campeonato Gaúcho, os equipos que estão na primeira divisão são Grêmio de Porto Alegre e Internacional. Existem dois representantes do Campeonato Goiano, Goiás e Atlético Goianiense. Em Campeonato Cearense tem o Ceará e também Fortaleza. Em Campeonato Pernambucano tem o Sport de Recife. Esqueci de mencionar também Curitiba e Atlético Paranaense, que são os representantes do Campeonato Paranaense. Bahia, que representa o Campeonato Baiano. E também, por último, Atlético Mineiro, que é representante do Campeonato Mineiro. Conforme os tempos vão passando, os torneios estaduais vão perdendo a relevância. É muito complicado. Eu sei que vários equipos do interior do Brasil, os clubes do interior têm somente os estaduais para jogar e a oportunidade de venda de jogadores, porque muitos jogadores jogam nos estaduais, depois vão para jogar em equipos de Europa, sem passar por os principais equipos de Brasil. É uma vitrina para os clubes do interior, para venda de jogadores. Hoje é muito fácil criticar os estaduais, pero quando miramos a história, percebemos o quão importante foi los estaduales para las hinchadas, para las rivalidades, para los clásicos. Foi donde surgiram vários jogadores. Então, sí, los estaduales foram muito importantes para nossa história, pero hoje tienen que encontrar uma outra maneira de manter os estaduales, dando-lhes um valor futebolístico mais importante que os atuales. Tienen que encontrar uma maneira para fazer isso. Então, meus amigos, isso é todo. Perdóname se meu nível de espanhol está muito baixo. Estou trabalhando nisso para ter melhor nível de espanhol. Agradeço. Pode escrever em comentários aqui abaixo. Eu vou responder todos. Saludo a todos e muitas gracias.